Lillard, long range three. It's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? Fala, gente, tudo tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada em todos os vencedores do prêmio de MVP da temporada regular até hoje. Este que é um prêmio dado para o melhor jogador da temporada regular, concedido desde a temporada de 1955-56. Ele também é conhecido como troféu Maurice Podoloff, que é uma homenagem ao primeiro presidente da NBA, que serviu desde 1946 até 1963. Mas antes de dar uma conferida, já dá um tapa no like, se inscreve no canal para dar uma força, e agora sim, vamos lá. O primeiro MVP da história foi Bob Pettit, que jogava pelo St. Louis Hawks, hoje Atlanta Hawks. Na sequência, na temporada seguinte, Bob Cousy levou o prêmio para casa, representando o Boston Celtics. Na temporada 57-58, Bill Russell venceu seu primeiro MVP, começando uma certa dinastia nesse quesito. Obviamente ele jogava pelo Boston Celtics. Em 1959, Bob Pettit venceu o prêmio pela segunda e última vez na sua carreira, sendo ele o primeiro jogador na história a vencer o prêmio mais de uma vez. Na temporada seguinte, uma jovem estrela emergiu para dominar a liga, e ele é o Wilt Chamberlain, que já na sua primeira temporada foi eleito MVP, Rookie of the Year e MVP do All-Star Game, jogando na época pelo Philadelphia Warriors. Em seguida, Bill Russell venceu o prêmio por 3 anos consecutivos, se tornando o primeiro jogador na história a conseguir tal feito. E uma curiosidade é que na temporada 61-62 foi quando Wilt Chamberlain teve médias de 50,4 pontos, 25,7 rebotes, o mesmo ano em que ele anotou 100 pontos numa única partida, e no total fez 4.029 pontos na temporada, sendo o primeiro jogador a ultrapassar a marca dos 4.000 pontos. Além de ter feito 42 pontos no All-Star Game, um recorde que perdurou por décadas até ser quebrado por Anthony Davis em 2017. E mesmo assim não foi suficiente para ele vencer o prêmio de MVP, que, como eu disse, foi dado para o Bill Russell. Quebrando a sequência de Bill Russell, Oscar Robertson venceu seu primeiro e único prêmio de MVP na carreira no ano de 1964, jogando pelo Cincinnati Royals, hoje Sacramento Kings. Nesse ano ele também foi eleito MVP do All-Star Game pela segunda vez na carreira. Curiosamente, essa não foi a temporada em que ele teve um triplo-duplo de média. Isso aconteceu na temporada 61-62, a mesma em que Wilt Chamberlain teve aqueles números espetaculares que eu citei anteriormente, e que mesmo assim o prêmio foi dado para o Bill Russell. E falando em Bill Russell, no ano seguinte ele venceu o prêmio pela quinta e última vez na carreira, sendo o primeiro jogador da história a ser eleito MVP 4 vezes em 5 temporadas. Na sequência, foi a vez de Wilt Chamberlain engrenar 3 MVPs consecutivos, sendo o segundo jogador na história a conseguir tal feito. E na temporada de 1966-67, ele foi campeão da NBA jogando pelo Philadelphia 76ers. No ano de 1969, Wes Unseld, jogando pelo Baltimore Bullets, hoje Washington Wizards, se juntou ao Wilt Chamberlain, sendo o segundo e último jogador na história da liga a ser eleito MVP na sua primeira temporada. Além disso, ele também ganhou o prêmio de Rookie of the Year. No ano seguinte, Willis Reed venceu seu primeiro e único MVP da carreira. Além disso, ele foi campeão jogando pelo New York Knicks, se tornando também o primeiro jogador da história a ser MVP da temporada regular, MVP do All-Star Game e MVP das finais. Na temporada de 1970-71 foi quando começou a prevalecer a era de Lou Alcindor, que futuramente seria conhecido como Kareem Abdul-Jabbar. Nessa temporada, além de ganhar o prêmio de MVP, ele foi campeão da NBA e MVP das finais jogando pelo Milwaukee Bucks. No ano seguinte ele seria BMVP, só que já com o nome de Kareem Abdul-Jabbar. No ano de 1973, mais um representante do Boston Celtics levou o prêmio para casa, Dave Cowens. Curiosamente, apesar de ter sido MVP, ele não foi selecionado para o All-NBA First Team. E também ele foi MVP do All-Star Game naquele ano. Na temporada 73-74, Kareem Abdul-Jabbar venceria novamente o prêmio pela terceira vez na carreira, ainda jogando pelo Milwaukee Bucks. Em 1975, Bob McAdoo levou seu único MVP da carreira jogando pelo Buffalo Braves, hoje Los Angeles Clippers. Ele também foi o líder na votação dos fãs para o All-Star Game, com 98.325 votos. E para variar um pouco, Kareem Abdul-Jabbar levou o prêmio nas 2 temporadas seguintes, sendo que na temporada 75-76 ele se tornou o único jogador da história da NBA a ter ganhado o prêmio sem nem ter chegado aos playoffs do campeonato. Nessa época ele já jogava pelo Los Angeles Lakers. Em 1978 foi a vez de Bill Walton levar o troféu para casa jogando pelo Portland Trail Blazers.
Depois, Moses Malone foi eleito pela primeira vez jogando pelo Houston Rockets. Na temporada de 1979-80, Kareem Abdul-Jabbar pelos Lakers venceu seu sexto e último prêmio da carreira, se tornando o jogador que mais vezes foi eleito MVP na história da NBA, recorde que perdura até hoje. E para coroar esta temporada, ele também foi campeão da NBA. Em 1981, Julius Erving, o Dr. J, venceu seu único MVP da carreira, ainda jogando pelo Philadelphia 76ers. Nas duas temporadas seguintes, Moses Malone, jogando pelo Houston Rockets e Philadelphia 76ers, foi eleito MVP, se tornando o único jogador da história a ganhar o prêmio consecutivamente por dois times diferentes. Além disso, ele chegou às finais da NBA formando uma dupla com Julius Erving e foi eleito MVP das finais. Nas 3 temporadas seguintes, Larry Bird se tornaria o terceiro e último jogador da história a ganhar 3 MVPs consecutivos. Nesse meio tempo, ele foi campeão da NBA 2 vezes, consequentemente também foi 2 vezes MVP das finais, foi campeão do torneio de 3 pontos e anotou 60 pontos numa única partida, que é o recorde da franquia de Boston até hoje. Em 1987, após o predomínio de Larry Bird, Magic Johnson levou seu primeiro MVP para casa, jogando pelo Los Angeles Lakers. Além disso, ele foi campeão da NBA em cima do próprio Boston Celtics e foi o MVP das finais. Na sequência, também vencendo o prêmio pela primeira vez, aparece Michael Jordan, obviamente pelos Bulls. Nessa temporada ele teve médias de 35 pontos por jogo e também foi eleito jogador defensivo do ano. Nas 2 temporadas seguintes, Magic Johnson venceu seus 2 últimos MVPs da carreira, totalizando 3. E também de forma consecutiva aparece novamente Michael Jordan. Nesses 2 anos ele também foi campeão da NBA e MVP das finais jogando pelo Chicago Bulls. Na temporada 92-93, Charles Barkley venceu seu único MVP da carreira, levando o Phoenix Suns às suas primeiras finais da NBA desde 1976. Entretanto, eles esbarraram naquele timaço do Chicago Bulls e Michael Jordan, que venceu seu terceiro campeonato consecutivo. Em 1994, Hakeem Olajuwon, assim como Charles Barkley, venceu seu único MVP da carreira, e apesar dele ser naturalizado americano, ele é considerado o primeiro estrangeiro a vencer o prêmio. Além disso, ele é o único jogador na história da NBA a ser eleito MVP, ganhar o campeonato da NBA, ser eleito MVP das finais e jogador defensivo do ano na mesma temporada. Na temporada 94-95, David Robinson se tornou o primeiro jogador da história do San Antonio Spurs a ser eleito MVP da temporada regular. O prêmio da temporada seguinte não poderia ser para ninguém menos que Michael Jordan, que guiou o time do Chicago Bulls a uma campanha de 72 vitórias e 10 derrotas. Além disso, ele foi campeão da NBA, foi MVP do All-Star Game e MVP das finais, sendo o primeiro jogador a conseguir esse feito desde Willis Reed, que fez em 1970. Na temporada 96-97, o prêmio foi para Karl Malone, que guiou o Utah Jazz a melhor campanha de sua história, com 64 vitórias e 18 derrotas. Eles chegaram até as finais da NBA, entretanto perderam para o Chicago Bulls e Michael Jordan, que levou seu 5º anel de campeão. Em 1998, Michael Jordan levou seu 5º e último prêmio de MVP na carreira, sendo campeão da NBA e MVP das finais também pela última vez. Na temporada 98-99, Karl Malone se tornou o jogador mais velho a receber o prêmio de MVP, ultrapassando Michael Jordan, que o havia feito na temporada anterior. Entrando nos anos 2000, o primeiro vencedor do século foi Shaquille O'Neal, que por um voto não foi eleito de forma unânime. Na sequência, Allen Iverson recebeu as honrarias do prêmio, guiando o Philadelphia 76ers à sua primeira final desde 1983. Nesse ano, ele também foi eleito MVP do All-Star Game. Na temporada 2001-2002, Tim Duncan se juntou a seu companheiro David Robinson e se tornou o segundo jogador da história do San Antonio Spurs a vencer o prêmio de MVP. E apesar de ser um cidadão americano, ele é considerado o segundo estrangeiro da história a ganhar o prêmio, já que ele é natural das Ilhas Virgens. Ele venceu o prêmio novamente na temporada seguinte, na qual ele foi campeão e MVP das finais. Na temporada 2003-2004 foi a vez de Kevin Garnett, que guiou o time de Minnesota à melhor campanha de sua história, com 58 vitórias e 24 derrotas. Nas 2 temporadas seguintes, de 2004-2005 e 2005-2006, o vencedor foi Steve Nash, jogando pelo Phoenix Suns, se tornando então o terceiro estrangeiro a ganhar o prêmio, já que ele é do Canadá. Na temporada de 2006-2007, Dirk Nowitzki se tornou o 4º estrangeiro, sendo o primeiro europeu a ser eleito MVP, guiando o Dallas Mavericks a uma campanha de 67 vitórias e 15 derrotas, que é a melhor da franquia até hoje. Entretanto, nos playoffs, o seu time caiu já na primeira rodada para o Golden State Warriors, sendo a primeira vez na história que um time que se classificou para os playoffs em primeiro lugar perdeu para o 8º colocado. Em 2008, finalmente Kobe Bryant venceu seu primeiro prêmio de MVP,
Ele guiou os Lakers até a final da NBA, porém eles perderam para o Boston Celtics. Nas 2 temporadas seguintes, o vencedor foi LeBron James, sendo que na temporada 2008-2009 ele guiou o time dos Cavs à melhor campanha de sua história, com 66 vitórias e 16 derrotas, liderando o time nas 5 principais estatísticas: pontos, rebote, assistências, roubos de bolas e tocos. Em 2011, Derrick Rose se tornou o jogador mais jovem da história a ser eleito MVP da temporada regular. Na época ele tinha 22 anos e 6 meses. Após isso, LeBron James novamente venceu o prêmio por 2 temporadas consecutivas, dessa vez jogando pelo Miami Heat, e juntamente com Bill Russell se tornou o segundo jogador na história da NBA a vencer o prêmio 4 vezes em 5 temporadas. Além disso, nessas 2 temporadas ele foi campeão da NBA e MVP das finais, e na temporada 12 e 13 ele liderou o Miami Heat à melhor campanha de sua história, com 66 vitórias e 16 derrotas. Na temporada 13 e 14, Kevin Durant foi eleito quando ainda jogava pelo Oklahoma City Thunder. Nas 2 temporadas seguintes, o vencedor foi o considerado maior arremessador de todos os tempos, Stephen Curry, sendo que na temporada 14 e 15 ele foi campeão com o time e campeão do torneio de 3 pontos. Já na temporada 15 e 16, Stephen Curry liderou seu time a uma campanha histórica, começando com 24 vitórias e nenhuma derrota e terminando a temporada com 73 vitórias e apenas 9 derrotas, sendo essa a melhor campanha da história da NBA. Além disso, Stephen Curry acertou 402 bolas de 3 na temporada, sendo esse um recorde na liga, e foi eleito MVP de forma unânime, sendo o único jogador na história a conseguir tal feito. Na temporada 2016-2017, o escolhido foi Russell Westbrook, que também teve um ano mágico pelo Oklahoma City Thunder. Nessa temporada ele anotou 42 triplos duplos, quebrando o recorde de 41 que pertencia a Oscar Robertson. Ele também terminou a temporada com uma média de triplo duplo, igualando o feito de Oscar Robertson em 1962. Além disso, foi nessa temporada que ele conseguiu a maior pontuação de sua carreira numa partida, com 58 pontos. Na temporada 17-18 foi a vez de James Harden, o Barba, ganhar o prêmio, guiando o time do Houston Rockets à melhor campanha de sua história, com 65 vitórias e 17 derrotas. Além disso, foi nessa temporada que ele se tornou o primeiro jogador na história a conseguir um triplo-duplo com 60 pontos, anotando 60 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Por fim, Giannis Antetokounmpo, o atual MVP, que ganhou o prêmio nas 2 últimas temporadas jogando pelo Milwaukee Bucks. Sendo que na última, ele se juntou a Hakeem Olajuwon e Michael Jordan como os únicos jogadores a ganhar o prêmio de MVP e jogador defensivo do ano na mesma temporada. Além disso, ele se tornou o 5º estrangeiro a vencer o prêmio e apenas o 2º europeu, sendo que ele é da Grécia. E esses foram todos os jogadores que tiveram a honra de serem escolhidos como MVP da temporada regular. Teve alguém que te surpreendeu? Deixa nos comentários aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele tapa no like. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora e valeu, gente, até a próxima!